Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso Iter Processualis. Aqui falamos sobre os fundamentos do processo civil. Estou aqui com a Beth, aliás, nós estamos juntos aí nessa estrada há mais ou menos uns 50 anos, é meio século por conta do processo civil, né? E agora, com uma informação importante, pelo menos para nós, não é? Que é o lançamento da segunda edição do nosso livro Teoria Geral da Prova, né? Que estou mostrando aqui, não é? A Beth e eu lançando a segunda edição do Teoria Geral da Prova. A primeira edição deu muito trabalho, mas evidentemente nós ficamos com análise da doutrina clássica sobre a teoria geral da prova, os aspectos fundamentais, né? E várias sugestões recebemos de amigos, de colegas, de alunos, né? Aliás, alguns colegas, alunos, que se tornaram amigos e que residem muito longe daqui, né? Temos aqui, por exemplo, a Gláucia, a Gláucia Crispino, que é lá de Macapá, do Amapá, de Macapá, vejam bem, né? Tornou-se nossa amiga. Mas temos muitos colegas, amigos, ex-alunos, né? Por exemplo, o Galindo Medina, de Presidente Prudente, né? Temos o Eduardo Mesquita, de Manaus, vejam só a distância, né? A Marisa Poletti, em Brasília, não é? Temos, enfim, o Rodrigo Cunha Lima, lá em Natal. Estivemos em Natal, veja, belíssima cidade, né? De Natal. Enfim, os amigos, os colegas de Taquaritinga, os conterrâneos, né, de Taquaritinga, e os conterrâneos da Beth aí, de Campinas, evidentemente. Nós temos aí a Carmen Junqueira, de Las Vegas, vejam só, né, prestigiando aqui o nosso Iter Processualis, que é um canal do YouTube, com a preocupação, como eu disse, de falar sobre os fundamentos do processo civil. Agora, nesta segunda edição do Teoria Geral da Prova, que é da editora Castro Lopes, do nosso filho, Ricardo Augusto de Castro Lopes, né? O dono da editora, enfim, existem aspectos, não diria novos, mas acréscimos. Nós fizemos não apenas a revisão, uma revisão cuidadosa, aliás, a Beth é muito minuciosa nessa revisão. Aliás, Beth, o índice remissivo deu um trabalho enorme, porque você ponderou, não é, que era necessário melhorar o índice remissivo da primeira edição. Sim. Não foi isso? Foi, porque há necessidade de sempre a existência desse índice remissivo, isso na minha opinião. Mas a maioria não tem feito ultimamente, até é muito nos lançamentos. Nós vamos ver bons índices remissivos, por exemplo, o Santos Melendo, o livro da prova. Sobre prova. Porque isso chamou a atenção, o Santos Melendo é importante. Eu me lembro, porque ele não fica apenas dos verbetes, né? Ele menciona nomes de autores. Então, por exemplo, quando ele fala do juiz, aí ele fala: o juiz não é como o médico de Molière, né? O famoso médico de Molière. Então, essas coisas assim, nós fizemos, a Beth andou pensando isso e incluindo no índice autores, por exemplo, posição do Carnelucci sobre determinado assunto, posição do Mauro Capelletti, não foi, Beth? Foi. Deu muito trabalho isso, realmente, né? É bem trabalhoso mesmo, por isso que a maioria não coloca, mas eu acho que é importante, porque, vamos supor, nós fizemos uma revisitação, inclusive,
no que diz respeito à perícia, inclusive a prova, pericial a prova pericial e a prova científica. Prova científica. Né? Agora, a diferença entre elas. Às vezes a pessoa quer só saber sobre a prova científica. Se ela for no índice remissivo, ela tem vários lugares que ela, quer dizer, são itens que estão dispersos no livro e que nós reunimos e fizemos. Isso. Não basta só um capítulo mas sobre a prova científica, muito importante dizer que a doutrina clássica, evidentemente, não se preocupava com isso, né? Então, essa matéria está sendo objeto agora de muita reflexão, inclusive na Colômbia, aquela processualista Liliana Damares, né, nos enviou uma obra sobre o direito probatório na Colômbia, em que se fala muito sobre a prova científica. Mas, enfim, Beth, outros aspectos que foram introduzidos ou foram revisitados. Nós demos um pouco mais de importância à prova digital. Nós falamos sobre os estándares probatórios, exatamente. Falamos sobre os dogmas probatórios. E muitos novos autores, não é? Também foram mencionados. Foram incluídos. E falamos sobre a prova unilateral também. Prova unilateral, que foi objeto de uma tese, uma dissertação de mestrado. Não, foi tese de doutorado. Tese de doutorado. Tese de doutorado de um juiz federal, não é? Bittencourt. Tem que botar aqui, aliás, a prova. Eu vou até pegar aqui. Deixa eu pegar. Pega aí para mostrar. Vou fazer então a propaganda aqui. Nós já falamos desse livro. Algo realmente muito recente. Aqui a prova unilateral, né, do Tiago Bittencourt de Davi. Tive a honra de participar da banca dele. Foi uma banca brilhante e tal. Um belíssimo livro. Muito bem. Mas, Beth, eu acho que é importante ressaltar o seguinte, que na segunda edição houve a preocupação, além de fazer a revisitação, né, de muitos aspectos, também de falar, por exemplo, sobre a prova dos lucros cessantes, que é matéria muito polêmica. Há duas correntes, como é que se provam os lucros cessantes? Porque alguns dizem, mas se são lucros futuros, como é que eu vou saber o valor disso? Então não tem direito. Não. Aí outra corrente diz, não, tem que ser feita uma estimativa, a prova pericial tem condições de dizer a projeção no futuro, a projeção no presente de lucros futuros esperados. É algo assim meio complicado, né? A prova da sociedade, isso, eu me lembro agora. Da prova da sociedade. O Carlos Alberto Garbi. Carlos Alberto Garbi, desembargador, aposentado, comercialista, né? Prova da sociedade. Também prova do dano moral. Tem um livro aí da Mirna Chanti, né? Aquela discussão, é necessário provar o dano moral? Muitas vezes o dano moral está em ré ipsa, como se diz, né? Mas outras vezes você precisa provar. Você pode provar, pelo menos, né? Ficou internado, por exemplo, numa clínica em virtude de ofensa recebida e tal. Então você faz a prova da internação. Bom, mas enfim, eu não estou aqui para repetir o que está no livro, apenas para chamar a atenção que na segunda edição foram incluídos aspectos, podemos chamar de atuais, de aspectos polêmicos atuais, né, a respeito da prova, da teoria geral da prova. Agora, como o tempo é muito curto aqui, não vamos ficar falando assim amplamente sobre cada um dos assuntos, sobre cada um dos temas. Parece importante ressaltar o seguinte, a respeito, por exemplo, da fundamentação da sentença, o direito à prova e a fundamentação da sentença, né? Agora a lei
impõe muitos requisitos para se considerar válida uma sentença. Se não forem observados, será nula a sentença. Mas o legislador fala que o juiz deve responder a todos os argumentos. Isso é um equívoco. Ele não vai responder a todos os argumentos. Ele tem que responder, tem que decidir todas as questões. Não se confunde argumento com questão. Questão, então, vai lá no Carneluto para ver o que é questão, né? Fala em punctum dúbio, o ponto duvidoso, ou ponto controverso, ou ponto duvidoso. Isso é questão. Por exemplo, legitimidade de parte é uma questão. Agora, um argumento, se eu citar aí o Ponce de Miranda, ou se eu citar a jurisprudência, isso não é uma questão, isso é um argumento, não é verdade? Então, essas coisas foram objeto da nossa preocupação. A hierarquia de provas, por exemplo. Todo mundo fala, não existe hierarquia de provas. Errado, existe sim. Por exemplo, a prova legal, né? Você só se prova o domínio com o registro imobiliário, por exemplo, né? Se o fato já foi provado por perícia, não se admite prova testemunhal. Então, como é que não existe hierarquia de provas? Todo mundo escreve isso, mas não sustenta, né? Enfim, alguns dizem, agora o código mudou, agora não existe mais o princípio da livre convicção do juiz. Mas nunca foi aplicado o princípio da livre convicção em sentido amplo, né? Em sentido extremo. E sim o princípio da livre convicção motivada. Então não houve novidade nenhuma. Mudou um pouco a redação. Não, o que vale, o que deve ser observado é o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional. Então, a gente vê muita desinformação por aí, não é? E pior é que isso é repetido e tal. Mas um outro ponto que eu queria até chamar a atenção, porque a Beth teve um trabalho muito grande para mostrar, ou para tentar mostrar, vamos dizer, né, Beth, a conciliação entre os poderes instrutórios do juiz e o ônus da prova. Porque se nós lermos o código, uma hora o código fala em poderes instrutórios, né? Cabe ao juiz determinar e tal. E outra hora fala o ônus da prova. Então, Beth, quem não estuda ou quem não reflete, vamos dizer assim, pode ficar perdido. Afinal, poderes instrutórios ou ônus da prova? E aí, Beth? Bom, nós discutimos já bastante sobre isso, João, inclusive nas aulas e com os colegas. E uma das coisas que precisa sempre... eu vou falar novamente sobre sistema e sistema probatório, se existe ou não existe. Então, nós temos que ver o sistema probatório, não só os poderes históricos, a gente tem que... Como um todo, né? Um conjunto. Exatamente, é um conjunto. E não é só uma soma de elementos. Não é uma reunião Não apenas, é uma reunião. Exato. A gente bate sempre na mesma tecla, justamente porque existe o sistema probatório. Existe o sistema então probatório. Você tem que combinar as duas coisas. Por exemplo, mas como é que eu combino uma coisa com outra se elas são conflitantes? Não são. Evidentemente, a quem incumbe a iniciativa probatória, né? Como regra geral, a quem incumbe? Ao juiz ou às partes? Às partes, é claro. Não é? E isso não é novidade. Não é novidade. E se nós formos ver só sobre isso... Mas acho que você até escreveu sobre isso, o princípio dispositivo. Tem os autores clássicos aí que falam isso. É verdade. Nós temos que lembrar de um autor, o Tito Carnatini, que eu me debrucei sobre esse tema. Tito Carnatini. Ninguém fala do Tito Carnatini hoje. Ele simplesmente diz o seguinte, que as partes, elas usam do processo. Elas estão sempre usando o processo. Para
defender os seus interesses, é isso? Exatamente, para defender os interesses Elas se valem do processo para defender seus interesses. Só que ela precisa também dar alimento para esse processo e ir em frente. Ela tem que com colaborar. As provas, ela tem que colaborar. Ela não pode falar, eu tenho direito de tal coisa. Mas ela tem que provar aquele direito que ela disse ter. Esse ponto é realmente fundamental, quer dizer, você lembrou do Carnatini na sua tese, aliás, né? Que as partes se servem do processo para defender as suas posições, digamos, mas devem também servir ao processo. Sim. Não é verdade? É uma contraprestação. Isso está no código sim. Hoje, no princípio da cooperação. Sim, as partes têm que colaboração das partes e tal, né? A cooperação. Mas eu pergunto... Que é de todos, né? O juiz também. Porém, uma coisa que eu tirei disso, dessa explicação, dessa posição do Tito Carnatini, é que as partes, elas levam o processo, elas alimentam o processo, na minha percepção. Agora, não é o juiz que vai correr atrás do processo. O juiz... Correr atrás das provas. Sim, atrás das provas do processo. Ele não é um investigador, por isso que eu bato sempre... Ele não vai procurar testemunhas, por exemplo? Não tem como. Ou então fazer uma devassa na empresa. Bom, vamos lá na empresa, investigar, apurar, ver o que é. A investigação é da polícia, não é do magistrado. O juiz, ele não é ativista, ele tem que ser ativo, mas não ativista. Isso nós falamos já sobre ativismo e garantismo. E a gente volta na sufixoísmo aí, que pode complicar a coisa, não vamos repetir isso já foi falado, né? Mas uma outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, é que hoje todo mundo diz, bom, a preocupação com a razoável duração do processo, precisamos da celeridade processual e tal. Isso é porque o pessoal não lê o Carnelutti, por exemplo. O Carnelutti já se preocupava com a importância do tempo no processo e mostrava o que ele fazia comparação com o lavrador, o contadino. Então, ele diz a certa altura lá no seu livro Direito e Processo, né, que assim como o lavrador, così come il contadino, né, bisogna aspettare, precisa espetar, per raccogliere, para colher, é preciso esperar para colher. Que não adianta plantar só a sementinha, ela precisa germinar, ela precisa nascer. Todo mundo quer resolver, todo mundo quer resolver as coisas com liminares. O juiz tem que dar liminar e tal. Não é assim, né? Agora, também há o aspecto da tutela da evidência. A tutela da evidência, quando estiver presente uma situação de clareza, de direito claro, não é? Ou aparentemente claro, pelo menos, né? Então tem a famosa tese da nossa colega lá de DOT, né? Curitiba, não é? A DOT, né? A DOT, exatamente, a tutela da evidência. Por que esperar tanto tempo se o direito já se aparece, já se mostra evidente, não é? Por que demorar, né? Enfim, mas há muita coisa aí, mais que poderia ser dita, eu não sei quanto tempo estamos aí com... São quase 20 minutos. 20 minutos, né? Bom, então eu acho que dá para falar um pouquinho mais ainda, né, sobre o livro. A preocupação do livro, portanto, ficou bem clara. Da segunda edição, é manter a estrutura da primeira edição, que se louvou na doutrina clássica. Então, vocês vão encontrar os autores clássicos que foram visitados. E agora, na segunda edição, há aspectos que significam uma revisitação. O próprio conceito de prova. Todo mundo diz, prova é a apuração da verdade. Aí começa a discussão, mas o que é verdade? Existe a verdade objetiva, a verdade subjetiva, a coisa se complica. Aí outros dizem, não é apurar a verdade, é apurar a certeza.
Mas a certeza é subjetiva. A certeza do juiz de primeiro grau pode não ser a certeza do juiz de segundo grau, não é? Então são questões importantes que mostram o quê? Que quando se prova um fato, ou quando se pretende provar um fato, o que nós queremos, na verdade, é formar a convicção, o convencimento do juiz. Não é? Esta é a finalidade, é formar a convicção do juiz. Agora, apurar a verdade, não é muito polêmica essa questão, muito discutível, né? E, enfim, também a respeito dos poderes instrutórios e das iniciativas probatórias, então, como a Beth mostrou, eu acho que é preciso ter essa visão sistêmica, então combinar as duas coisas. Evidentemente que o juiz não deve, ao despachar a inicial, já tomar iniciativas probatórias. Então, o autor alega alguma coisa, o juiz sai a campo à procura das provas. Não tem sentido isso. Mas, excepcionalmente, até diria, excepcionalmente, eu já tive casos, quando fui passar pelo interior, comarca de Bragança Paulista, né? Boas lembranças da comarca de Bragança Paulista, com grandes advogados, né? Em que eu, num caso concreto, determinei uma inspeção judicial já ao despachar uma inicial. Mas era um caso, assim, que exigia uma providência imediata e tal. Porque, vejam, há situações de extrema urgência que o juiz não pode esperar. Você vai determinar uma perícia até o perito, né, se compromissar, até fazer... Então, não. Então, qual é a solução? Por exemplo, um prédio está na iminência de desabar, de ruir, existem rachaduras, as pessoas estão correndo risco. Eu vou nomear um perito, aí as partes indicam assistente, não é nada disso. Então, o juiz tem que se valer disso. E o grande mestre Ovídio Batista da Silva dizia assim, até conversando uma vez comigo, dizia, João, o juiz precisa ser rápido nessa hora, né? Então, chama um perito da sua confiança, mas não para fazer uma perícia, mas escuta, eu quero uma informação imediata aqui. Aí também o perito e diz, não, o prédio está apresentando uma situação de colapso, vamos dizer, ele pode ruir. Então o juiz determina uma providência imediata, não é isso? Claro. Então... Isso não quer dizer que o juiz seja investigador, por causa dessa atitude exatamente. dele. Não é o comum, claro, o juiz determinar a inspeção judicial ou despachar uma inicial, mas veja, cada caso é um caso, né? Agora, o normal é isso, não exagerar, não achar que o juiz é investigador. Ah, não, mas o processo tem caráter público, o juiz deve buscar a verdade. Então ele sai a campo, ele é investigador, né? Ele investiga e ao mesmo tempo julga. Não pode, não é isso, né? São funções diferentes e tal. Agora, houve, portanto, no livro a preocupação, e na segunda edição particularmente, né, a preocupação de fazer este aggiornamento, como dizem aí os italianos, né, e ao mesmo tempo, né, tentar desfazer ou esclarecer alguns pontos que são duvidosos, e alguns equívocos que são frequentemente cometidos, como falar, por exemplo, que não existe hierarquia de provas. Não se deve fazer afirmações em caráter absoluto. O professor Barbosa Moreira dizia, nunca diga sim ou não em caráter definitivo, né? Sempre com cuidado, sempre com moderação, né? Sempre com moderação, com cuidado, com equilíbrio. Então, evitar afirmações categóricas, absolutas, né? Enfim, mais uma vez, então, Beth, agradecemos aí os amigos, alguns, como eu vi, que estão bem longe daqui, mas sempre prestigiando aqui o nosso esforço, pelo menos, em falar sobre os fundamentos do processo civil, a preocupação nos fundamentos do processo civil,
neste canal do YouTube, né? O Iter Processuais. Então, obrigado a todos. Beth, quer acrescentar alguma coisa? Só essa satisfação de trazer uma segunda edição, revista, ampliada e atualizada. Isso. Com uma nova visão, inclusive de reformulação. Sobretudo o índice remissivo, que foi a Beth quem fez, sozinha. Eu tirei o corpo, falei, Beth, eu não vou mexer no índice mais, pelo amor de Deus. Né? Não, então, ela começou a trabalhar e vocês vão encontrar autores mencionados no índice remissivo. Isso chama atenção. Está lá o Capelletti, está lá o Comolho, não é? Então, aqui está a nossa segunda edição. É um orgulho para nós, porque é um trabalho que estamos fazendo conjuntamente há muitos anos. Isso. Não é? É fruto de muita coisa, muitas aulas, muitas discussões, reflexões, né? 50 anos juntos. E contamos com mais de 50 anos juntos. Com o apoio do nosso filho aí, que acreditou aí e lançou a segunda edição, né? Felizmente não parou na primeira. Então é isso. E muito obrigada pelo todos, incentivo de todos os amigos, colegas, ex-alunos, ex-alunos. Né? Bom, então até o próximo vídeo, né? Grande abraço a todos. Obrigado.